Olá a todos e todas, me chamo João Ricardo e este é o primeiro episódio do podcast do Instituto de Ciências da Educação da UFOPA. Este podcast tem o intuito de divulgar a produção do ICED e colaborar com a missão do Instituto de promover a formação de profissionais da educação nos níveis de graduação e pós-graduação com justiça social e desenvolvimento humano. Na nossa primeira temporada, que é intitulada Contribuições do ICED para a formação de profissionais de educação no interior da Amazônia, nós pretendemos conversar sobre o ICED, seus cursos e sua contribuição para a sociedade. Se você quer conhecer melhor sobre o Instituto, sobre os nossos cursos e sobre as produções acadêmicas, então vem conosco. Nosso primeiro episódio é justamente sobre o Instituto de Ciências da Educação da UFOPA. E nosso convidado de hoje é o professor Dr. Edilan Santana Quaresma, o atual diretor do ICED. O professor Edilan é graduado em Estatística, tem uma especialização em Educação Ambiental e uma em Estatística, tem mestrado também em Estatística pela Universidade Federal de Pernambuco e tem doutorado em Ciências com ênfase em Estatística e Experimentação Agronômica pela USP. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Oeste do Pará, onde exerce desde 2014 a função de diretor do Instituto de Ciências da Educação. Professor Edilan, seja bem-vindo ao podcast do ICED. Para iniciar o nosso diálogo aqui, gostaria de fazer uma pergunta que pode parecer bem básica, mas que acredito possa servir àquele ou àquela estudante que ainda não sabe bem o que é uma universidade pública. A pergunta é: o que é a UFOPA e o que é o ICED? João, bom dia a todas as pessoas que possam estar acompanhando esse podcast, o primeiro episódio do podcast do nosso Instituto de Ciências da Educação, que tenta trazer aí as contribuições que esse nosso instituto vem realizando para a nossa sociedade regional, estadual e nacional. É um grande prazer estar com vocês, podendo realizar esse primeiro bate-papo e falando um pouquinho especificamente para alunos que estão na educação básica, o que é a universidade, o que é a nossa Universidade Federal do Oeste do Pará e o que é o nosso Instituto de Ciências da Educação. Começo falando um pouquinho o que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, tá? É uma instituição de ensino superior federal, pública, né? Você não paga nada diretamente, não paga nada para estar aqui, sustentada com recursos do governo federal, que a gente paga por meio dos impostos que a gente arrecada na sociedade, e é uma instituição de ensino superior, uma instituição federal de ensino superior criada em 2009, por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansões das Universidades Federais, o REUNI, um programa que foi instituído em 2007 durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e essa universidade nasce da junção do campus da Universidade Federal do Pará, que nós tínhamos aqui em Santarém, com o campus da Universidade Federal Rural da Amazônia, que também funcionava aqui em Santarém na época com o curso de Engenharia Florestal. É importante dizer que a universidade ela é produto de lutas, de demandas históricas feitas por vários atores anônimos, muitos educadores, professores de educação básica de diferentes municípios aqui da região e da sociedade civil organizada que há décadas vinha discutindo a necessidade de nós ampliarmos a descentralização desses processos de formação de professores que antes ficava muito centrada em Belém, e permitisse que nós pudéssemos, naquele momento, pelo menos, que nós pudéssemos ampliar essa formação para outros municípios aqui da nossa região com mais autonomia, né? Então, a universidade ela é produto aí de vários professores aposentados da educação básica, professores que ainda estão na ativa, de várias pessoas importantes que sempre discutiram a necessidade de desenvolvimento da região, né? E que juntos vinham clamando há bastante tempo, inclusive, pela instalação de uma universidade que tivesse sua autonomia aqui na região. Então, hoje a Universidade Federal do Oeste do Pará, que foi criada no finalzinho de 2009, é uma universidade que atende a todos os municípios, de forma direta ou indireta, a todos os municípios da região oeste do Pará, os 23 municípios. É uma universidade que já nasceu multicamp, então é uma universidade que ela tem sede
aqui em Santarém, mas ela tem também os campi regionais funcionando em 6 municípios diferentes de Santarém, né? Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Itaituba, Monte Alegre, Juruti, com cursos de graduação ainda, mas muito brevemente com cursos de pós-graduação. Tá? É uma universidade que, na sua estrutura inicial, ela foi organizada para existir em unidades acadêmicas que tivessem cursos, que ofertassem cursos com certa afinidade. O Instituto de Ciências da Educação é uma das 6 unidades acadêmicas que nós temos dentro da nossa UFOPA, onde nós ofertamos somente cursos voltados para a formação de professores. Tá? Na verdade, é uma continuação do que a universidade já fazia antes de ser UFOPA, fazia, na verdade, desde a década de 70, com os primeiros cursos de licenciatura curta que foram instalados aqui pela UFPA e que se consolidou com o primeiro projeto Norte de Interiorização e o segundo projeto Norte de Interiorização, na década de 90, que estava voltado para formar professores para a nossa região. Tá? Então, nós estamos atuando aqui desde 2009 como FOPA, mas desde a década de 70, com cursos que formavam professores, e que na época da UFPA, quando nós éramos campus da UFPA, a partir de 1994, nós passamos a atuar em outros municípios também próximos de Santarém, Itaituba, Alenquer, Óbidos, Monte Alegre, Juruti, Oriximiná, com o que nós chamamos na época de interiorização da interiorização, né? Que nós criamos polos nesses municípios visando ampliar a oferta de cursos, naquele momento, cursos de licenciatura para atender as pessoas que não tinham como sair dos municípios e vir para Santarém. Então, a universidade é um espaço público de formação de profissionais de diferentes áreas. A universidade hoje oferta 42 cursos de graduação, né, de profissionais que podem atuar em diferentes setores da nossa sociedade. E o nosso Instituto de Ciência da Educação é uma parte dessa universidade que forma especificamente professores para atuar na educação básica. Aproveitando essa sua fala e mirando naqueles ou naquelas estudantes que ainda estão em dúvida de qual universidade escolher, ou ainda de qual curso escolher, por que deveriam escolher a UFOPA e por que deveriam escolher o Instituto de Ciências da Educação? Boa pergunta, hein? A nossa universidade é a maior universidade pública que nós temos aqui na região amazônica, com sede no interior. Então, esse é um motivo de orgulho muito grande para a região, para o estado do Pará inteiro, especificamente para os municípios que estão mais distantes da capital, que tem uma assistência, às vezes, não tão atenciosa por parte do governo estadual. Então, primeiro, porque é um motivo de orgulho grande que nós temos, que a nossa região tem, né, de termos uma universidade independente, com sede no interior, com sede no município que não seja a capital. E ainda temos um número muito pequeno de instituições de ensino superior no estado do Pará, né, federais, por exemplo. Para você ter uma ideia, o estado de Minas Gerais tem 11 universidades federais, né, do estado de Minas. Nós temos no estado do Pará hoje a UFPA, a UFOPA, a Unifespa, que são as 3 instituições federais de ensino superior. Temos outras públicas, como a UEPA, por exemplo, que também vem fazendo um trabalho de excelência aí. Tá? Então, o primeiro motivo de escolher a UFOPA é porque a UFOPA é produto da luta aí de muita gente para viabilizar o acesso ao ensino superior público na nossa região. Né? Um outro motivo que possa estar associado a isso é compreender que dentro das universidades federais a gente costuma realizar o ensino que todas as instituições de ensino superior realizam no Brasil inteiro, mas além do ensino, a gente faz pesquisa e a gente faz extensão, o que nem todas as instituições de ensino superior fazem no Brasil. Então, o aluno que se forma na Universidade Federal do Oeste do Pará, ele se forma tendo a oportunidade de, além de ensino, ele ter uma formação voltada para pesquisa e uma formação também voltada para a extensão. Você tem uma ideia, João? De acordo com o último censo da educação superior,
é feita pelo MEC, nós temos hoje no Brasil algo em torno de 2.547 instituições de ensino superior. 2.547 ou 2.457, uma coisa assim, tá? Aproximadamente 2.500 instituições de ensino superior no Brasil, entre públicas e privadas. Dessas 2.000 e quase 2.500 instituições de ensino superior, somente 69 são universidades federais como a UFOPA, que tem pouco mais de... que corresponde a menos de 3%, né, das instituições de ensino superior que tem no Brasil. Essas universidades, essas 69 instituições federais de ensino superior, elas realizam pesquisa, e muita pesquisa. Elas realizam, na verdade, mais de 95% de toda a pesquisa desenvolvida no Brasil. Então, a possibilidade de nós termos um profissional formado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, um profissional com uma formação mais completa, que tenha também vivência de pesquisa, é muito grande, e um dos motivos aí fundamentais que pode justificar a escolha da nossa universidade para vocês realizarem um curso superior. Além disso, nós temos vários motivos, né, motivos que podem funcionar como atrativo. Nós temos um quadro de professores de excelência na universidade. Um grande número de professores doutores que trazem uma experiência de pesquisa também muito grande de ensino. Nós temos um quadro de servidores técnicos que tem ampliado a formação também, tem melhorado a sua capacitação. A universidade ela incentiva a formação continuada dos seus servidores. Temos vários técnicos, por exemplo, com mestrado, a gente tem ampliado o número de técnicos com doutorado, que dá uma visão diferenciada para a realização das atividades que são inerentes aí da parte de gestão da universidade. Tá? Bom, a universidade também tem um reconhecimento social muito grande, né? Com todo respeito a todas as outras instituições que nós temos em Santarém, graças a Deus nós temos muitas, porque infelizmente ainda não conseguimos atender a toda a demanda que a região oeste do Pará apresenta. Mas com todo respeito a todas elas, a gente tem assim, um reconhecimento social muito forte. Quando as pessoas percebem que nós temos um egresso de um curso da Universidade Federal, especificamente da Universidade Federal do Oeste do Pará, o olhar é diferenciado, né? As pessoas olham com mais, acreditando um pouquinho mais, provavelmente em função dessa diversidade de possibilidades que a gente dá durante o processo de formação, incentivo a desenvolver pesquisa, a participar de projetos, de grupos de estudo, de grupos de pesquisa, enfim, uma formação que a gente acredita ser uma formação mais próxima da ideal e muito distante ainda da ideal, né? Também um outro motivo é que a universidade não está centrada só em Santarém, nós somos uma universidade multicamp, né? Nós temos os nossos campi regionais que facilita um pouco o acesso de pessoas que não estão morando em Santarém. Dos 6 campi que nós temos da universidade aqui na nossa região, não são campos que existem para atender especificamente populações daqueles municípios. Então, por exemplo, o campus de Óbidos não está ali para atender só a população de Óbidos. Nós temos ali um campus que hoje tem um curso de licenciatura em pedagogia também, mas que atende egressos do ensino médio ou atende alunos de diferentes municípios da nossa região, do nosso estado, inclusive. Okay? Então, por que o FOPA? Porque o FOPA tem um padrão de qualidade diferenciado, respeitado, construído aí por professores, por técnicos, junto com os alunos, que só os professores não conseguiriam fazer nada, só os técnicos também não, nem só os alunos. Então existe uma aliança aí de trabalho coletivo, de trabalho conjunto, que fortalece a qualidade dos nossos cursos. A maioria dos nossos cursos tem conceito 4 na avaliação do MEC. Nós temos cursos, inclusive, com conceito 5. É importante dizer que o MEC faz a avaliação de cursos e dá uma nota para os cursos numa escala que varia de 0 até 5. Nós temos cursos com conceito 5 na UFOP e a grande maioria com conceito 4. Quando a gente fala por que escolher o Instituto de Ciência da Educação, a justificativa está no fato de que o Instituto forma profissionais da educação, forma professores. Não é? É um instituto que tem atrelado as nossas ações aqui de ensino, a pesquisa e a extensão de forma muito consolidada em processo de expansão. Nós temos
um bom número de grupos de pesquisa, de projetos de pesquisa. Na verdade, nós lideramos aí um número de projetos de pesquisa dentre os institutos que nós temos na universidade, obviamente porque nós temos um número maior de professores, né, que facilita isso. É um instituto que congrega um número bom de cursos também de licenciatura. O ICED é o único modelo dentro das universidades federais do Brasil que congrega no único espaço todas as licenciaturas. Não tem nenhuma universidade federal no Brasil que congregue no único espaço todas as licenciaturas. Só para dar um exemplo, na UFPA nós temos o Instituto de Ciência da Educação, que tem um curso de pedagogia. A licenciatura em Geografia fica em outro instituto, a licenciatura em Ciências Sociais fica em outro instituto e assim por diante. Então, a gente pensa e respira educação nesse Instituto de Ciências da Educação. Um outro motivo que pode funcionar como um grande atrativo para escolher o ICED é o fato de nós termos já a nossa pós-graduação também, processo de consolidação aqui no Instituto. Hoje nós temos no Instituto 5 mestrados. Desses 5 mestrados, 2 mestrados são acadêmicos, o mestrado em Educação e o mestrado em Letras. Nós temos 3 mestrados profissionais, que são especificamente voltados para professores que estão atuando na educação básica, como professores, né? Um mestrado em Matemática, um mestrado em Letras e um mestrado em Ensino de Física. E hoje nós temos um doutorado em Educação, um doutorado em rede, realizado em parceria com várias universidades aqui da região norte. Estamos construindo outras propostas de pós-graduação, outros mestrados e outros doutorados, o que dá a possibilidade que o aluno tenha uma continuidade no seu processo formativo aqui dentro do nosso instituto. No que diz respeito à qualificação dos nossos professores, uma coisa que nos deixa assim, bem satisfeitos também, é o fato de nós termos hoje uma avaliação feita pelo MEC que considera o nosso instituto como sendo um instituto com padrão de excelência no que diz respeito à formação dos professores. Existe um indicador que mede a qualificação docente, chama Índice de Qualificação Docente, que é um indicador que varia, tem uma escala que varia de 0 a 5 também, e o MEC considera excelência no que diz respeito à formação dos professores se esse indicador é maior ou igual a 4. Hoje, o nosso instituto tem esse índice de qualificação docente acima de 4. Todos os nossos cursos têm esse indicador acima dos 4, indicando aí que nós temos, no que diz respeito a professores considerados excelentes pela formação, de acordo com a avaliação do MEC. Tá? Além disso, a gente tem aqui no nosso instituto um ambiente muito acolhedor, um ambiente muito propício aí a possibilidade de experiências sociais, de experiências políticas, críticas. A gente avalia a educação como um fenômeno social transformador. Então, é um bom instituto para ser escolhido. A nossa universidade é uma boa universidade para ser escolhida. Quem tem dúvidas aí pode consultar a gente mesmo, entrar no nosso site do nosso instituto, verificar os cursos que nós temos, como é que funciona, a duração dos cursos, quem são os professores, que projeto desenvolve, que é importante para direcionar a escolha de cursos aí dentro da universidade. E quais são os cursos disponíveis no ICED, professor? Nós temos hoje um elenco de 8 cursos de licenciatura, 8 cursos que formam professores para atuar na educação básica, para atuar em ambientes não escolares também, em toda a nossa região, no estado do Pará inteiro, no Brasil inteiro. Tá? Temos egressos, inclusive, fora do Brasil, atuando na educação básica em outros países. Bom, hoje nós temos aqui o curso de licenciatura em Pedagogia, que forma especificamente profissionais da educação para atuar na educação infantil nas séries iniciais. É um curso de 4 anos e meio. Nossos cursos geralmente têm 4 anos, 4 anos e meio. Tá? Então tem o curso de pedagogia, também o pedagogo atua em ambientes não escolares, atua em hospitais, empresas. Temos o curso de letras, letras com habilitação em português e em língua inglesa. Então a gente chama o curso Letras Português e Inglês, onde o aluno pode fazer a opção para aprofundar seus estudos só em língua portuguesa, só em língua inglesa, ou se ele quiser nos dois, termina uma, passa mais um tempinho e conclui a outra. Temos uma licenciatura em História, uma licenciatura em Geografia, uma licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em Química, uma licenciatura em Informática Educacional, um curso super novo, uma necessidade da sociedade aí
para termos professores atuando nos laboratórios de informática das escolas. E temos uma licenciatura integrada em matemática e física, é um curso que vem existindo desde o início da UFOPA, desde 2010 especificamente, tá? E que forma o professor para ensinar, para trabalhar disciplinas de matemática e física ao mesmo tempo. Então temos 8 cursos aí, né? Existem demandas por outros cursos de graduação na nossa universidade. A universidade ela atende também cursos financiados por outras instituições, como por exemplo o INCA, tem curso do Pronera, que trabalha a pedagogia do campo, né? Que a universidade inclusive vai iniciar uma turma esse ano. Mas temos demandas ainda grandes aí que a universidade tenta atender, mas para isso a gente precisa de maior investimento em educação por parte do governo federal, inclusive ampliando o número de vagas para professores da nossa universidade, que são os cursos de inglês mesmo, curso de licenciatura em sociologia, curso de letras libras, que é uma demanda grande, curso de pedagogia do campo também tem sido uma demanda grande, e uma grande quantidade de cursos aí que tem sido demandada pelos municípios da região oeste do Pará e que a gente ainda não consegue atender. Nós somos hoje 8 cursos de licenciatura, de graduação. Diante de tudo que já foi falado pelo senhor, já temos uma certa ideia do significado da UFOPA. Mas, na sua opinião, qual a importância da Universidade Federal do Oeste do Pará e do Instituto de Ciências da Educação para a nossa região e para a Amazônia? Nossa, pergunta forte porque a UFOPA ela é produto de uma demanda da sociedade muito grande, né? Muito antiga, inclusive. Né? Então, ela tem uma importância estratégica imensa para a nossa região. Tá? Eu vou tentar elencar algumas dessas importâncias, muito provavelmente eu não consigo elencar todas, tá? Mas assim, nós temos uma importância muito forte voltada para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento financeiro para toda a região, olha só. Isso é fornecido por meio dos produtos e dos serviços que são construídos e disponibilizados dentro da universidade para toda a sociedade, tá? Recentemente nós tivemos uma atuação muito forte da universidade na testagem, por exemplo, que continua acontecendo, na testagem da população para o Covid. Tá? O Estado não conseguia fazer essa testagem sozinho, a demanda era muito grande, então nós temos profissionais que desenvolvem pesquisa, desenvolvem mecanismos, ferramentas importantes aqui que se transformam em serviços ou em produtos para atender a nossa região, tá? Então a gente tem muita ação, muito produto de pesquisa que viabiliza esse desenvolvimento amplo da nossa sociedade. Anualmente é feita a testagem da qualidade da água em Alter do Chão, por exemplo, que é um dos nossos principais atrativos turísticos. Quem faz é a UFOPA. Né? Testagem de água potável no subsolo, quem faz é a UFOPA. A mensuração do nível de mercúrio na população regional, que é consumidora de peixe, quem faz é a UFOPA. Sequenciamento genético, na nossa região inteira temos 2 sequenciadores genéticos, um deles está na UFOPA. Né? Então, assim, nós temos um volume grande de produtos, né, que são oriundos das pesquisas, que se transformam em serviços também, que a universidade leva para a sociedade. Nós temos, além disso, um elenco grande de profissionais que são disponibilizados aí para a nossa sociedade, e são profissionais que atuam em diferentes setores, né, dentro das dimensões dos cursos que nós ofertamos. Hoje a universidade oferta 1.400 vagas anualmente para acesso aos nossos cursos de licenciatura. Dessas 1.400, é super importante dizer que mais da metade são para cotas sociais, 703 são para cotas sociais, na percepção, no entendimento de que nós temos demandas feitas por públicos, por uma clientela que historicamente não tem sido atendida nesses processos formativos, a universidade reconhece isso. Já fazíamos isso antes das normativas nacionais, já havia essa preocupação da universidade. Então, há uma atuação forte da universidade para atender parte dessa população que historicamente tem sido desprovida de atenção. Nós somos uma universidade multicamp, né? Dessas 1.400 vagas, 300 são ofertadas para os nossos 6 campi regionais. E aí a universidade atendendo aí uma demanda da sociedade importante. Além dos nossos cursos regulares, a gente tem atualmente
financiamentos, como, por exemplo, o Programa Forma Pará, que tem ofertado uma variedade de cursos para todos os nossos municípios. A gente tem, pela Universidade Federal do Oeste do Pará, nós temos, por exemplo, o curso de Engenharia Sanitária, que está sendo ofertado em Novo Progresso, o curso de Agronomia, que tem sido ofertado em Rurópolis, o curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, que tem sido ofertado no campo de Alenquer. Já fizemos seleção para o curso de Direito também no campo de Alenquer, o curso de História para Óbidos, o curso de Matemática e Física para Faro, curso de Geografia para Oriximiná, de Pedagogia para Trairão, de Biologia para Uruará, de Engenharia Civil para Juruti, de Engenharia Florestal para Mojuí dos Campos. Temos cursos aí também estão voltados especificamente para atender a população do campo. Então, Pedagogia do Campo é um curso que tem sido demandado, que a gente tem buscado ofertar. Tá? Mas, assim, a importância da universidade está fundamentalmente em melhorar a qualidade de vida, sabe? Em buscar, por meio da oferta de cursos, das pesquisas, da extensão que realiza, melhorar de alguma forma a qualidade de vida da população, sempre buscando o desenvolvimento da região, mas com uma preocupação muito grande com o desenvolvimento social, desenvolvimento humano, desenvolvimento ambiental. No que diz respeito ao ICED, o ICED ele vem trazendo uma contribuição que também ela precisa ser reconhecida e aplaudida para a nossa região inteira. Lembrando que o ICED ele é produto do campus da UFPA em Santarém. Então, o ICED ele existe na UFOP a partir de 2009, quando foi criada, mas ele já existia de fato, a sua atuação ela deu continuidade na UFOP, mas já existia de fato desde o final da década de 80, quando o campus da UFPA se instalou aqui em Santarém, e desde a década de 70 com o processo de formação de professores, né? Então, a formação de professores na nossa região tem sido feita pelo Instituto. Não é uma formação de professores feitas em Santarém ou para Santarém. É uma formação de professores feitas na nossa região inteira, considerando que a gente vem trabalhando, inclusive, cursos de formação de professores, como, por exemplo, o PAFOR, que já formou desde 2009, desde 2010, já formou quase 4.000 professores aí nos municípios ao redor de Santarém. Né? Então, assim, a nossa principal contribuição está nesse processo de formar professores para trabalhar na educação básica. E essa formação, a gente tem entendido que tem sido um fator forte para melhorar a qualidade da educação básica. A gente vê isso no dia a dia, nas condições de acesso, por exemplo, na facilidade de acesso à educação superior desses municípios. Antigamente era muito difícil a gente pensar em município ter formação a nível de educação básica que desse condições do aluno acessar ao ensino superior. Hoje a gente consegue ver uma facilidade em relação a anos anteriores, e a gente vê isso também no principal indicador da educação básica que nós temos, que é um indicador cheio de problemas, mas é um indicador oficial, que é o IDEB. Então, se você for comparar, por exemplo, o IDEB de 2005, que foi o primeiro IDEB medido, o último IDEB que nós temos registro de 2019, quando a gente fala no ensino médio, o IDEB de 2005 para 2019 do ensino médio deu um salto de 3,4 para 4,2, aumentou 24% nesse período. Quando a gente fala em séries finais do ensino fundamental, que vai do 6º ao 9º ano, esse indicador também deu um salto de 3,5 para 4,9. Olha só, aumentou 40%. E quando a gente fala das séries iniciais, esse indicador também teve um aumento significativo de 2005 para 2019, né, que saltou de 3,8 para 5,9, 56%. Então, é um indicador que pode ser utilizado para mensurar a melhoria da qualidade da educação, e a qualidade da educação, obviamente, é feita por uma infinidade de fatores, dentre eles a formação de professores. Então, tem trazido um impacto social muito forte e significativo para a nossa região, com os cursos que nós temos, com os cursos vindos do PAFOR, com os cursos vindos do Forma Pará e do Promed agora, que vão saindo. Além disso, nós temos aí egressos de várias turmas de especialização. Nós já tivemos várias turmas de especialização, não vou conseguir elencar todas elas, mas também os nossos egressos de mestrado, né? Você mesmo, João, é um dos nossos egressos, nosso programa de mestrado acadêmico em educação, que deu um salto também na qualidade aí do pensar em educação e do trabalhar em prol da educação para a nossa instituição, que repercute na sociedade, que reverbera na sociedade inteira, onde a nossa universidade está. E logo, logo nós vamos ter também doutores egressos, doutores em educação egressos aqui, fortalecendo o nosso fazer educação dentro da universidade e fortalecendo o processo de construção e de transformação social que a educação traz para toda a sociedade, para onde esses professores vão estar atuando, né? Então a gente tem
tem trabalhado fundamentalmente nesse processo de formar, ajudar a formar, que a gente não forma sozinho, né? A gente ajuda a formar agentes transformadores de pessoas que transformam a sociedade, bem aos moldes de Paulo Freire lá. Mudando um pouco de assunto e trazendo para o nosso contexto pandêmico, gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades do ICED durante a pandemia e como essas dificuldades foram enfrentadas. Realmente tivemos a oportunidade de vivenciar uma situação mundial que eu acho que ninguém esperava vivenciar, né? Que foi o surgimento da pandemia, que afetou o ICED, afetou a universidade toda, afetou a educação básica toda de Santarém, superior também, e afetou a educação no planeta inteiro, a economia, né, o social no planeta inteiro. Um período de muita preocupação, de muitos medos, de muitas incertezas, de muita insegurança, de muito sofrimento causado por grandes perdas que nós tivemos, né, seja de amigos, de parentes, de colegas de trabalho. Do nosso instituto nós tivemos uma perda significativa, uma servidora, uma docente nossa, a professora Cleise Abreu, professora que já estava conosco desde a época da UFPA, e que trabalhou muito, contribuiu muito com a discussão dos cursos de formação de professores, e também contribuiu muito com a formação de profissionais da educação que hoje estão atuando na nossa região. Então, produtos muito bons aí, mas muito sofrimento, né, vindo de tudo isso. Então, os desafios dentro do Instituto, eu acredito que tenham sido os desafios da sociedade mundial inteira. Né? O que fazer? Como fazer? Como a coisa era muito desconhecida, a gente não sabia exatamente a dimensão dos problemas que a gente teria logo no início. Né? A gente tinha noção, tinha ideia, muito longe da ideal, dos problemas que a gente estava começando a enfrentar. E com o passar do tempo, nós fomos nos apoderando, né, de informações sobre esses problemas e discutindo muito, de forma muito intensa internamente, junto com o comitê gestor do Covid da universidade, discutindo o que e como fazer. Os problemas foram gigantescos, gritantes, ainda vivemos eles hoje dentro do nosso instituto, e são problemas que vão repercutir ainda por um bom tempo. E nós tivemos, portanto, que aprender a ensinar. Os alunos tiveram que aprender a aprender, né, de outra forma. Foi necessário, embora tenha sido demorado, mas foi necessário nós aderirmos ao ensino remoto, que traz uma grande quantidade de problemas pedagogicamente falando, né? O distanciamento entre os sujeitos, aprendentes, ensinantes e aprendentes. Né? Paulo Freire diz que a proximidade do discípulo com o mestre é o que faz o processo educacional ser mais pleno. Então, esse afastamento físico já foi um fator que trouxe assim, grandes problemas, grandes dificuldades para a gente, nós, gestores, professores, técnicos e também alunos. Atrelados a esses problemas pedagógicos que o distanciamento social nos obrigou, tivemos algumas situações de possibilidade. Muitos alunos mudam de cidade para vir estudar em Santarém, alugam casa, montam casa e de repente se viram aí numa situação complicada, não saber o que fazer. Muitos tiveram que voltar para suas comunidades por vários motivos, seja financeiro, seja por perdas de parentes, seja por medo mesmo, por insegurança que o momento colocava. Mas, para além dos problemas pedagógicos que nós vivenciamos, e vamos ter consequências ainda disso por um bom período de tempo, nós tivemos problemas físicos, estruturais mesmo, alguns que a universidade não sabia como resolver de imediato, mas outros também que não são que a universidade não tem muita gerência sobre eles, como, por exemplo, o acesso à internet. A internet é muito complicada na nossa região, é muito instável, ela não se consegue acesso à internet em todos os lugares da nossa região. Santarém é privilegiada, as sedes dos municípios, de certa forma, são um pouco mais privilegiadas, mas os interiores dos municípios, onde os nossos alunos estão, grande parte deles, não tinham acesso à ferramenta. Além de, às vezes, não ter acesso à ferramenta, tem a própria característica econômica dos nossos alunos.
Nossos alunos, eles são oriundos de famílias humildes, são oriundos de famílias pobres, que muitas vezes não têm condições de comprar um notebook, muitas vezes não têm condições de comprar um aparelho celular que facilite esse processo de comunicação. Então, assim, muita dificuldade, tivemos muitos problemas, precisamos trabalhar muito, aprender muito, muitas vezes de forma individual. A universidade ela deu um suporte de formação para a gente que obviamente não foi um suporte suficiente, porque a própria universidade tem no seu quadro de pessoal profissionais que tiveram uma formação presencial em sua grande maioria. Então, foi um período bem conturbado, os alunos ajudaram muito a gente a buscar caminhos aí que pudessem orientar, que pudessem nortear o que e como fazer. Tá? Mas, hoje a gente está vivenciando um período de um pouco mais de segurança pandêmica, trazida especificamente pela vacina. A gente tem incentivado, tem motivado a nossa comunidade a buscar completar o esquema vacinal para estar um pouco mais protegido dos problemas todos, né, de sintomas mais pesados que nós tivemos. Tá? A educação ela não pode parar, ela precisa continuar. A gente precisa estar buscando sempre meios, mecanismos que viabilizem a continuidade desse processo, obviamente com muita preocupação com a segurança da nossa comunidade. Né? A qualquer momento que nós percebermos que os membros da nossa comunidade estão numa situação de perigo, a universidade tem um dever, tem a obrigação de intervir nisso, né? Preservar a vida do nosso maior patrimônio, que são as pessoas, né? Que são nossos servidores, que são nossos alunos. Professor, além do contexto pandêmico, e até antes dele, acabamos entrando em um cenário complicado para as universidades públicas federais, já que por decisões do governo, o orçamento das universidades federais vem diminuindo ao longo dos anos. Na sua opinião, diante desta realidade em que o governo federal dá pouca importância à educação e até faz ataques às universidades federais, o que a sociedade e a universidade podem fazer para melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão? Realmente a gente tem sido alvo de ataques insanos, né, por parte do governo federal, o que ocorre aí pela redução cada vez mais drástica de recursos do orçamento para o ensino, para a educação, né, e para a pesquisa no Brasil. Né? Não é nada diferente do que a gente esperava, uma vez que o cenário apontava perfil de candidatos na época da escolha das últimas eleições presidenciais. O perfil dos candidatos apontavam para ações diferenciadas desses gestores em diferentes concepções aí. Então já se esperava uma certa dificuldade financeira para a educação e para a pesquisa no Brasil, né? O que é um contrassenso, porque é a pesquisa e a educação que podem melhorar todos os diferentes setores da nossa sociedade. Desde o golpe que nós tivemos em 2016, com a retirada, né, também insana, inconsequente aí do governo que havia sido escolhido pela população, a gente vem sofrendo uma redução como nunca na história de investimentos para a educação. Né? A nossa universidade mesmo esse ano já teve cortes orçamentários, iniciou com bloqueio orçamentário, depois já temos uma possibilidade de ampliação desse corte. A última notícia que nós tivemos, ainda estamos aguardando a formalização dessa notícia por parte da reitoria, mas que isso traz um impacto direto aí nas ações que a gente tenta desenvolver na universidade, já com recursos tão escassos. Tem várias universidades federais no Brasil que já anunciaram a inviabilidade do desenvolvimento das suas ações a partir da metade do próximo semestre. A Universidade Federal Fluminense é uma delas, a Universidade de Brasília, a nossa própria UFOPA, provavelmente vai ter muita dificuldade de cumprir seus compromissos com o corte que nós vamos ter aí, algo em torno de 7,2%, ainda não é um dado oficial, a gente está esperando isso. Né? E esses cortes, obviamente, impactam tudo que a gente planeja. Né? A gente já planeja nossas ações com recurso muito escasso. E cortar significa deixar de atender algumas das demandas que a gente tem. Tá? Qual é a nossa expectativa? A expectativa é que, como é que a gente muda isso, né? O que a gente pode fazer? Então, o que a gente tem feito? A gente tem buscado, especificamente no ICED, a gente tem buscado financiamento externo. A gente tem buscado participar de editais externos
que possam viabilizar a continuidade de ações super importantes, de pesquisas importantes que a gente vem desenvolvendo dentro da instituição, dentro do nosso instituto. E aí eu cito o exemplo, por exemplo, do Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas, que tem buscado recursos em instituições da Alemanha, instituições britânicas, para viabilizar a continuidade de pesquisas aqui. Internamente, institucionalmente falando, melhor, a universidade tem buscado dialogar com os parlamentares para disponibilizar na emenda de bancada para dar continuidade às ações que a gente desenvolve. Mas tudo isso são medidas paliativas, né? A grande expectativa é que esse pesadelo todo, né, essa essas ações todas de ataque à educação, de ataque à ciência, elas possam ser finalizadas, né, muito brevemente, com uma possibilidade forte aí de mudança de governo, não é? Com retorno de pessoas que pensam a educação, que pensam a sociedade, que pensam na importância da pesquisa como elementos aí que podem transformar para melhor a sociedade. A gente entende também que, mesmo havendo essa mudança de governo, que é algo que a gente espera que aconteça, a gente tem entendimento de que a volta a um ritmo mais ameno não é uma coisa rápida que aconteça, então vai precisar de um tempo para o Brasil voltar a caminhar no rumo adequado, no rumo certo, no rumo que valorize as pessoas, que valorize a sua população e tudo que é produzido de bom na nossa sociedade. Para terminar o nosso bate-papo de hoje, gostaria de perguntar quais, na sua opinião, serão os maiores desafios dos cursos de licenciatura ofertados pelas universidades públicas para os próximos anos. Os cursos de licenciatura, eles têm dentro dos grandes elencos de desafios que os cursos de licenciatura têm hoje, eu posso dizer que o principal desafio é resistir pela manutenção de uma educação humanizada. Mas essa resistência, ela exige um olhar crítico e até irreverente para algumas tentativas que vêm sendo feitas de novo pelo nosso governo federal de prejudicar todo esse processo de formação de professores. De forma muito pontual, nós temos hoje um grande desafio que é imposto por uma resolução do Conselho Nacional de Educação, uma resolução número 2 de 2019, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, que traz um grave ataque gigantesco, de dimensões nunca pensadas antes no processo de formação de professores. Tá? Uma resolução que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação composto, na sua maioria, por representantes de instituições privadas de educação, e que elaborou a resolução de uma forma que beneficie as instituições privadas, que não seria um problema, né? O problema é que o modelo de formação de professores que eles propõem é um modelo antigo, um modelo que retrocede há décadas na história de lutas que as entidades vêm fazendo, de discussão que as entidades vêm fazendo, para dar uma formação plena, uma formação integral, uma formação centrada no homem, uma formação que valorize o sujeito, para além do que o mercado exige. Então, hoje nós temos uma resolução agressiva que tem sido combatida por educadores, por instituições como a FOP, Fórum Dia, Amped, AMPAI e todas as outras grandes organizações aí de educadores que pensam, que discutem educação. Uma insistência nessa imposição. Nós tivemos no dia 6 a publicação de uma nota técnica assinada pela presidenta do Conselho Nacional de Educação, obrigando os cursos de licenciatura a adequar seus projetos. Eles usam o termo adequar seus projetos pedagógicos à resolução, e é impossível fazer uma adequação, tem que ser um novo projeto pedagógico. Mas o pior de tudo, uma nota técnica assinada, que não tem valor legal, porque ela não está acima da resolução, mas uma nota técnica assinada de forma monocrática por uma presidenta que vem participando desse processo desde quando era secretária do Ministério da Educação, né, quando foi iniciado o processo de discussão da BNCC, na verdade a base comum nacional, discutida pelas entidades, né, que foi aprovado o toque de caixa como base nacional comum curricular. Então, uma imposição do governo federal de que as instituições têm que aderir a uma resolução destrutiva da educação. E existe um movimento que compreende essa dificuldade, todos
essa tentativa de desconstrução do processo de formação, e que vem dizendo, gente, a gente precisa dialogar, não é assim, né? Os problemas são grandes. A nova resolução, ela limita uma carga horária de 3.200 horas para o curso de formação de professores, mas somente 800 horas para a formação mesmo de educadores. 1.600 horas para treinar professor a aplicar a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional, a BNCC sempre foi aprovada com todos os problemas, de forma incompleta, inclusive, né? Com audiências públicas que não foram acatados o que o público falava, né? Então, acho que hoje nosso principal desafio é resistir, né, diante das exigências de destruição do processo de formação de professores, e essa resistência se dá em dialogar mais, buscar maior diálogo, para ampliar, inclusive, o prazo de implementação dessa resolução número 2, porque a gente acredita que se a gente ampliar, havendo mudança de governo, um novo governo que vai voltar a pensar em educação, vai poder olhar para isso e, quem sabe, revogar essa resolução, que ela realmente traz agraves muito sérios, e junto com ela já existe o início de um movimento nacional também de revogação do novo ensino médio. Não é? O novo ensino médio, proposto como ele está, tem trazido um prejuízo gigantesco no processo de formação de sujeitos mesmo para atuar na sociedade, traz um discurso muito bonito de liberdade de escolha por parte dos alunos. Já tem os primeiros estudos feitos por pesquisadores da implementação do novo ensino médio no estado de São Paulo, e mostra resultados muito graves de confronto entre o que é colocado como possibilidade positiva para os alunos e a realidade que acontece, né, dentro das escolas, com uma limitação muito maior de eixos de formação para os alunos e com uma sobrecarga no trabalho docente. Tem professores trabalhando 34 componentes curriculares, 34 disciplinas, né, pela liberdade que é dada ali. Tá? Então, a pseudo-liberdade dada diz que os alunos vão ter liberdade para fazer as escolhas, mas os estudos já têm apontado que as escolas que oferecem maior possibilidade de uma formação mais ampla são as escolas privadas. Então, aumenta o fosso no processo de formação entre alunos que estão em escolas públicas e alunos que estão em escolas privadas. Os alunos em escolas públicas, os eixos de formação, as possibilidades de escolha diminuem. Na verdade, a maioria delas não tem possibilidade de escolha, é o que os professores podem trabalhar desses conteúdos, então acaba sendo um único eixo e forma o egresso do ensino médio não para entrar numa universidade, mas para servir de força de trabalho na iniciativa privada. Tá? Então nós temos aí desafios grandes que ultrapassam a nossa ação de formar profissionais de professores, profissionais da educação, professores dentro do nosso instituto, dentro das nossas licenciaturas, e ultrapassam esse limite discutindo políticas educacionais a nível nacional que impactam diretamente a qualidade do processo formativo, que impactam a qualidade do professor da educação básica, impactam o trabalho que o professor da educação básica desenvolve e que aumenta o fosso, né, vem aumentando o fosso entre o ideal e o real, aumenta o fosso entre os sujeitos que têm mais e os sujeitos que têm menos, certo? Então são desafios grandes que a gente não tem baixado a cabeça, tem discutido, nos colocado à disposição para discutir de forma muito serena, de forma muito responsável. Afinal de contas, são as gerações futuras aí que estão sendo penalizadas por imposições realmente insanas, né? Eu fico pensando, muito preocupado em havendo adesão à resolução número 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação, o que esse professor vai fazer daqui a 5 anos, quando essa resolução for revogada, porque vai ser revogada, né? Não tem como ela permanecer. Não tem como as licenciaturas integradas, por exemplo, como a gente tem, existir, sabe? Não tem como pensar em uma formação completa do sujeito que é feito na educação infantil, na educação nas séries iniciais, que deve ser feita de forma integrada. Não tem como ser pensada em ser feita de forma separada, né? Então, assim, o cenário é desafiador, sempre foi desafiador, independente do governo, sempre foi desafiador. E o grupo de educadores, né, e de alunos das universidades, principalmente professores da educação básica, tem cada vez mais compreendido os grandes desafios que nós temos. Para além dos desafios de fortalecer as licenciaturas, torná-las mais atrativas,
o que obviamente depende de como esses egressos são recepcionados, são recebidos, são reconhecidos enquanto profissionais no mercado, pelos municípios, pelo Estado, pela iniciativa privada. Nós temos uma outra vertente, que é esse processo político formativo dos alunos, que tem exigido da gente uma atenção muito serena, muito grande. Tá? Nós resistimos, né? Precisamos resistir. O que seria de nós, o que seria da educação, se nós não tivéssemos tido pessoas que resistiram antes da gente? Acreditando sempre que a educação é um processo transformador de pessoas, de sujeitos, de cidadãos, e, como consequência, um processo transformador da sociedade, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida física, né, e mental dos sujeitos, que traz como consequência todo um desenvolvimento mais harmônico, né, mais humanizado para a nossa região, para a nossa sociedade. Professor Edilan, eu agradeço enormemente sua participação aqui conosco no nosso primeiro episódio e abro espaço para uma fala de encerramento. Preciso parabenizar a ação aí do nosso primeiro episódio do podcast. Nós temos uma possibilidade muito grande de mostrar para as pessoas o que é o Instituto, o que nós fazemos, e nós fazemos muitas coisas, a gente faz muitas coisas de forma silenciosa, temos vários órgãos, como o próprio CPADC aqui, que faz um trabalho de articulação fantástica. Dizer que nem tudo está bem, mas isso já aconteceu em outros momentos da história, e que resistir é fundamental. Então, é resistindo que nós continuamos defendendo a educação como processo transformador da sociedade, é resistindo que a gente continua acreditando que as pessoas podem ser mais felizes, que a sociedade pode se desenvolver de forma mais plena, com saúde, inclusive, não é? Com desenvolvimento equilibrado do meio ambiente, com o uso de forma sustentável dos nossos recursos, com a promoção do humano, que é fundamental em todo e qualquer processo de construção de qualquer sociedade forte. Desejo aí que nós tenhamos um bom retorno de semestre a partir do 19 de setembro, para quem vai ter as aulas presenciais. A partir de 1º de agosto já existe uma determinação de retorno presencial de todas as nossas atividades, e convidar toda a nossa população, nossa população da Universidade Especial do ICED a participar dos eventos que a gente vai começar a realizar a partir de agosto, para ajudar a gente nesse processo de retomada física, de retomada presencial das nossas atividades, né? Quando a gente está junto, quando a gente está de mãos dadas, como nós sempre tivemos, as coisas fluem de forma mais leve, mais serena, a gente consegue ter um apoio no outro, no abraço, no olhar, na atenção humana mesmo que a gente precisa ter no processo educacional. Obrigado, João, obrigado pelo bate-papo bacana, e aguarde os próximos episódios, que vai ter muita coisa boa aí. Novamente, obrigado, professor. Obrigado também a todas e todos que nos ouviram até aqui. Caso tenham alguma dúvida, sugestão ou crítica, vamos deixar nosso e-mail na descrição do episódio, assim como também o link do site do ICED. E nos próximos episódios vamos ter a oportunidade de conversar sobre cada pedacinho que compõe o Instituto de Ciências da Educação da UFOPA. Serão 2 episódios do podcast a cada mês, então aproveita para se inscrever aí na sua plataforma de áudio preferida, ou, se preferir, nos ouvir lá pelo YouTube, pois vamos ter muita conversada aqui para frente. Então é isso, até mais!